O governo da África do Sul abandonou literalmente os imigrantes. E diz-me se eu estou errado depois de vermos este vídeo. O Departamento de Assuntos Internos, a Autoridade de Gestão de Fronteiras, o Serviço da Polícia da África do Sul e outras agências de aplicação da lei continuarão a intensificar o processo de identificação e deportação de cidadãos estrangeiros indocumentados que residem ilegalmente na África do Sul. Devo deixar claro que apenas os funcionários governamentais autorizados podem agir contra violações da lei, incluindo violações das nossas leis de imigração. Nenhuma outra pessoa está autorizada, por exemplo, a confrontar alguém na rua, nas vias públicas do nosso país para exigir prova de identificação. Família, esse discurso demonstra que o governo sul-africano está alinhado às políticas dos March and March ou às políticas dos grupos anti-imigração. Estão conectados. A diferença entre o discurso dos March and March ou os anti-imigração e o discurso do presidente é que o presidente ou o governo não estabelece data final para que os migrantes possam sair. 2. O presidente ou o governo foca apenas nos indocumentados. Já os March and March ou anti-imigração estabeleceram data, dia 30 de junho, e falam sobre os documentados e os indocumentados. E outra diferença é que o presidente ou o governo não fala de violência. Diz que vão ser deportados, vamos acelerar o processo de deportações, vamos abrir mais centros de deportações, mas não fala de violência. Não há violência nenhuma, todos sendo tratados de forma humanitária. A diferença está em 3 pilares. Até quando? Violência ou sem violência, e claramente quem o governo fala só os indocumentados e eles dizem os não indocumentados. Mas o certo da questão, o cerne da questão, o centro da questão, eles concordam que vamos deportar os imigrantes. Ponto. E tanto que o governo está a abrir mais centros e centros próximos das fronteiras, com Moçambique, com Zimbábue, com Malawi. Quanto mais próximo do país, mais fácil é deportar, tem mais fácil é controlar aqui a entrada. Se o governo está alinhado com os March and March, você que está na África do Sul, claramente a sua preocupação deve aumentar e os demais países africanos também devem claramente colocar os olhos on South Africa, nos seus próprios cidadãos e também na relação com este país. E a União Africana não pode claramente estar a olhar este processo, porque a questão não é que o governo tem o direito de defender a sua soberania quando há o excesso de migrações, quando os serviços públicos estão a ser agora esqueci uma palavra aqui. Estão a ser... Carambas, que branca é essa, meu? Esqueci completamente a palavra. Estão a ser entupidos, ou queria usar outra palavra, mas agora veio aqui essa palavra mais violenta possível, que não gostei de usá-la. Mas ponto. O governo tem esse direito de defender-se contra o excesso de procura nos serviços públicos e, acima de tudo, de pessoas também não documentadas ou não nacionais. Okay? Tem o direito de se defender da marginalidade quando os números mostram que está ligado, está linkado à imigração. Tem o direito de dar aos seus cidadãos melhor conforto, melhor segurança, melhores trabalhos e não só. E se os migrantes são um problema, o governo tem o direito de tomar medidas contra esses migrantes. A questão da África do Sul é que quem é que começou com esse processo? Quem é que começou? Foi em janeiro. Os March and March e outros grupos mais, agora dizem que existem 5 grupos, começaram com esse processo de deportação. Go and fix your country. Vão para os vossos países. Só eles que começaram. Quem começou com esse processo não é o governo. É um grupo de cidadãos civis que dizem estar insatisfeitos porque perderam trabalho, perderam mulher, estão a ser há muita violência no país, decidiram fazer a justiça por mãos próprias, dar iniciativa. E o governo agora alinhou-se a esses cidadãos. A questão está aí, quem é que pode fazer isso? De quem é a iniciativa? Como o governo diz que não pode haver violência, mas está a haver violência, a polícia está a olhar a violência, não tem força, não quer responder. A questão, mesmo que se justifiquem os motivos, mas na África do Sul existe uma particularidade. Aliás, cada país tem a sua particularidade quando também são as migrações. Portugal está a enfrentar também o problema migratório, estamos a ver como é que Portugal está a resolver isso, não está a haver deportações, não está a haver violência, não está a haver deadlines ou datas limites, ok? Há um grupo de cidadãos civis em Portugal que vão fazendo mais pressão possível, mas eles não têm poder sobre, não estão acima da polícia. Quem está a agir face à imigração são os parlamentares, são os parlamentares no Parlamento, passa aqui a redundância.
Estados Unidos da América, sim, estão ali, mas que está a atuar é a polícia, não são os civis, ok? Está ali o governo republicano e o Senado a discutir esses temas todos os dias. Quando há excesso, sai na mídia, alguns polícias são claramente encostados. Por que é que na África do Sul tem de ser os civis com as próprias mãos a fazerem esse processo quando estamos a falar de africanos? Há um jovem branco que vive na África do Sul que disse que aqui não existe xenofobia, aqui existe afrofobia. Depois o cara usou um nome ali que é direcionado à violência, ao desdenho contra os negros. Não podia ser racismo porque não existe racismo entre negros e negros, muito menos racismo entre negros e brancos, não existe. Ok? Mas que o próprio jovem diz que eu estou aqui na África do Sul, sou legal sim, mas eu circulo e vejo esses Zulus, como se diz, como é que eles chamam? Os Zulus, hoje estou mal, hoje estou com tantas brancas que se calhar tenho que parar de comer queijo, mas por aqui. Temos que respirar um bocadinho fundo e lembrar que é importante você colocar like neste vídeo, partilhar o vídeo também, ajuda-me a continuar a gravar vídeos, ajuda-me a voltar para cá amanhã. E a única forma que eu lhe peço que me ajudares é fazer like, partilhar e subscrever. Por favor, digam ainda, s'il vous plaît, please. Os meus livros estão disponíveis na Amazon ou no meu site, na barra livros, ok? 2 livros, 17.000 kwanzas ou 17 euros. Se não quiseres comprar pelo meu site, na abra livros, podes mandar mensagem no meu WhatsApp, no primeiro link está aí a descrição, clicas ali que eu falo consigo pessoalmente. Podes também fazer parte do maior grupo do WhatsApp da Lusofonia, onde você receberá tous les jours, todos os dias, every single days, uma lista dos principais acontecimentos do mundo. Esqueci de falar em um mundo. Teca, todos os dias. E lá, claramente, alguns temas são comentados. E lá vais saber o que está a acontecer na Europa, na Ásia, em África. Todos os dias, assim você se torna uma das pessoas muito bem informadas, sem fazer muito esforço. Porque, por que ligar a televisão? Por que eu vou estar aqui na net pesquisar as notícias? Por que vou ligar a televisão? Se já está aí o Joaquim que me envia uma lista de todos os temas que estão a acontecer no mundo. Ainda com o bônus de o Joaquim poder comentar um outro tema que, assim, o grupo exigir. Por apenas 1.500 kwanzas por mês. Você recebe todos os dias e só pagas uma vez por mês. 1.500 kwanzas. Se eu não fosse o dono, não é? Quem criou a Cérebros Comunidade, eu seria o primeiro a entrar para essa comunidade. Não tem como, porque as notícias não servem só para nos informar. As notícias servem para nos ajudar a tomarmos melhores decisões. Seja lá pessoais, econômicas, políticas. As notícias estão aí para você ter um conhecimento, ok, está a acontecer isso, eu queria fazer isso aqui, eu queria fazer isso aqui. E o que é que isso vai influenciar na minha vida? O que é isso? E lá depois o pessoal conversa, o pessoal debate, eu estou lá disponível para poder responder uma outra questão, sem encostarmos com outros benefícios. Por exemplo, esses livros aqui, tu tens desconto de 5%. Para além de estar em promoção, 17.000 kwanzas, tens mais 5% de desconto. Portanto, eu acho que sem contar com descontos nos meus cursos não, são nos livros, curso não, são nos livros. Vou parar por aqui para não oferecer mais descontos nos meus serviços, ok? Mas continuando, família, estamos aqui a olhar para um problema que vai criar outros problemas do ponto de vista da relação entre países, do ponto de vista geopolítico, né? É a África, a relação pode azedar entre países, apesar de não estarmos aqui a ver pronunciamentos de presidentes africanos à África do Sul, também há muito silêncio, também isso não é nada fixe, ok? Mas também esse processo, do ponto de vista positivo, vai obrigar os países africanos a solidarizarem-se com os seus povos, irem buscá-los e, quando voltarem, inseri-los. Vai forçar alguns países a realizarem políticas sociais face a cidadãos que estão a ser deportados. Uma forma da África do Sul forçar outros países africanos a resolver os próprios problemas. Porque é vergonhoso eu saber que os meus cidadãos, 1.000 foram deportados porque estavam ilegais naquele país. Se os meus cidadãos saem daqui e vão para aquele país, lá vivem ilegal, eu tenho grandes problemas. Devo me rever. Okay? E os países, para poderem combater esse problema, podem receber esses cidadãos aqui e inseri-los. Ok? Portanto, mas a diplomacia, porque se faz com conversas que agradam os dois lados, quando você deporta, você não agrada o outro lado. No entanto, a relação entre países da África Austral, a África no seu todo, pode claramente sofrer aqui um trumuno. Ponto. Do ponto de vista econômico, temos que reconhecer que os imigrantes na África do Sul são grande força na agricultura. E a África do Sul fornece muita comida para Angola, Moçambique, Botsuana, Namíbia, ok?
Eu quando fui a Namíbia, a grande parte da comida que eu comprei vinha made in South Africa. Quase mesmo 90%. No entanto, a África do Sul, ao perder esses imigrantes, legais e ilegais, vai baixar claramente a produção agrícola, ok? E, acima de tudo, existem imigrantes que estão na África do Sul e têm negócios nos bairros, vivem nos bairros, e quando os imigrantes voltam, o que acontece também? Reduz-se o consumo daquelas empresas, daquelas lojas de cidadãos sul-africanos que dependem muito de imigrantes. Por exemplo, em Portugal, existem muitas lojas de cidadãos asiáticos que a venderem produtos para africanos. Loja africana. Se os africanos são deportados, aquela loja fecha. Às vezes você deporta cidadãos estrangeiros, mas que estão a alimentar a tua economia. Então, estamos aqui a olhar um conjunto de situações e que também, inclusive, imigrantes próprios criam emprego para nacionais e para outros estrangeiros. Só a marginalidade, lá onde há muito desemprego. Na África do Sul, há sim muito desemprego. Agora, se essa marginalidade está linkada à imigração, dizem que eu não consegui achar nenhum dado estatístico, ok? É para analisar, é para avaliar, é para estudar, ok? Mas que a África do Sul já é um país violento há muitos anos, isso é um facto. Violento entre eles próprios, ok? A questão dos kidnaps, esses registros já são antigos. E, no entanto, a situação começa a agravar-se quando o governo vem com um discurso que alimenta a vontade, alimenta o projeto dos March and March. Aqui é que muitos africanos tomens, duvidosos, questionam-se, mas quem é que está por detrás dessa merda toda? Quem é que está por detrás dessa merda toda? É o governo? São grupos externos. Há aquela notícia que ontem nós falamos sobre vários twitters dizerem que Israel está a apoiar a África os March and March para poderem lutar, para poderem expulsar os muçulmanos na África do Sul. São notícias, poderão ser falsas, verdade, não se sabe, mas é muita coisa a acontecer. Assim como também os March and March começaram entre eles próprios, agora têm apoio institucional. Sim, o governo está a abrir centros de deportações, esse é apoio. Senão diria assim, pá, calma aí, indocumentados. Vamos registar-vos, vamos legalizar-vos. Porque quando o governo submete-se a uma iniciativa que até mancha a imagem do governo, pode haver uma conivência, só pode. Porque o governo não pode obedecer à iniciativa de um grupo de cidadãos que estão a atuar com violência e com desdenho aos nossos irmãos africanos. Acima de tudo, é ignorar os cidadãos brancos na África do Sul. Ou seja, é uma deportação seletiva, é um desdenho seletivo. Portanto, só os negros que estão a entupir serviços de saúde, só os negros que estão a roubar-nos os empregos, as mulheres, porque têm mais dinheiro. É engraçado, estão a roubar nossas mulheres porque eles têm mais dinheiro. E eles estão a roubar empregos. Quer dizer, imigrante tem mais dinheiro que o nacional. Por isso tentar roubar por isso tentar roubar o emprego e a mulher. Eu vou parar por aqui para não me exceder e voltarei a atualizar-te toda vez que tivermos aqui mais novidades em volta do que está a acontecer na África do Sul. Faz um like se faz favor, se inscreva, estamos juntos e até já.